A minha função dentro da instituição eu diria que dentro de um museu, é a função mais importante, que é a função de cuidar do acervo, né, trabalhar com o acervo da instituição enquanto museu e desenvolver as ações de museu, né, as ações museais existentes dentro de uma instituição museal. Então, o trabalho aqui é feito através de seleção, foi feito, né, inicialmente com a seleção dos objetos que estariam em exposição. A isso a museologia exige que a gente faça um arrolamento, uma catalogação, um inventário de cada um deles, né, que faça um estudo para que aí se possa fazer o projeto tipográfico. Então tudo isso foi feito antes do palácio ser inaugurado, né? Cada sala foi estudado, né, por que os objetos estariam ali, por que estariam naquele espaço, naquele lado, naquela posição. Entendeu? Que essa é a função da coordenação de acervo museológico. E trabalhar com a parte educativa, com o colégio, quando os colégios chegam, fazer o trabalho de educação profissional, né? Trabalhar com toda essa estrutura de mostrar a importância de se preservar a memória do Estado. O acervo do Palácio, todo ele é relevante, né? O acervo que está em exposição, na exposição de longa duração. Agora, nós temos o acervo que está no quarto, né, do governador, que é um acervo que foi utilizado quando Seixas Dória foi preso, né, no golpe de 74. Então, ele é um acervo extremamente relevante, porque é o acervo que ele estava utilizando no momento em que ele morava aqui. Inclusive, foi ele mesmo, em pessoa, que deu depoimento de que aquele era o quarto que ele estava usando no momento em que o exército invadiu o palácio para prendê-lo, né? Então, esse é um acervo extremamente relevante. O outro acervo também que é muito relevante é o acervo que está no quarto de hóspedes, porque foi utilizado por Castelo Branco, quando Castelo Branco foi hóspede do palácio, né? Castelo foi o único presidente da República que realmente dormiu no palácio. A maioria dos presidentes nunca dormiam aqui, eles vinham e iam embora tardio. Mas Castelo Branco não, ele dormiu. E o quarto que ele utilizou, né, como quarto de hóspede, é o quarto que está aí, é o quarto que tem um brasão de Sergipe. Então é uma peça extremamente importante. Enquanto obra, eu diria que é o palácio como um todo, certo? O palácio, a produção arquitetônica dele, o estilo arquitetônico dele, todo o acervo que tem dentro dele, entendeu? O acervo que está realmente no Salão Nobre é um acervo que a sociedade já utilizou várias vezes em eventos sociais, quando os governadores utilizavam aqui. Mas eu diria que hoje o Palácio tem uma obra que, para mim, ela é primordial para a história de Sergipe, para a arte em Sergipe, que é uma obra de Horácio Hora, uma obra do século XIX, que é Miséria e Caridade, que retrata um pouco da constituição social de Sergipe, que Horácio tinha digamos, por característica dele, retratar muito a sociedade sergipana, né? Só quando ele se afastou, retratou Perícia, é que ele se afastou um pouco das características de Sergipe. Mas, no geral, Horácio Hora trabalhava a sociedade de Sergipe. Então, o quadro que nós temos aí, né, que é uma peça do século XIX, foi pintado no século XIX por ele, é um quadro, para mim, hoje, uma das obras mais importantes que retrata a sociedade sergipana. A segurança, por ele ser palácio, né, e museu, porque no momento em que o governador transformou em museu, o governador não retirou a condição dele de palácio. Ele é um palácio e ele é um museu. Então ele pode ser utilizado como palácio nos momentos que o governador está aqui, né, na casa, e ele é museu nos momentos que o governador não está. Então é aberta a visitação. Então a segurança é total, né? O palácio tem todo o sistema de segurança física e todo o sistema de segurança de televisão. Ele é monitorado tanto por fora como por dentro, em todos os espaços, para a preservação justamente do acervo. Em alguns locais não é permitido fotografar justamente para preservar o acervo, porque flash, né, a luminosidade prejudica determinados tipos de acervo,
A gente tem uma preocupação muito grande com a temperatura dos espaços, então normalmente não se abre as janelas justamente para não prejudicar o acervo, né? De 2 em 2 dias a gente liga ar-condicionado para poder refrescar um pouco. Então há toda uma preocupação com a preservação dele dentro das técnicas que a museologia moderna exige. O trabalho aqui, sabe, no Palácio foi, eu diria, eu brinco muito porque eu digo que é a obra-prima do primeiro governo de Déda, né? Porque recuperar um espaço como ele recuperou, trazendo para a década de 20, né? Porque o Palácio é um prédio do século XIX, né? Um prédio que nasceu no período imperial, né? Um prédio monárquico, de origem da monarquia. Mas toda essa estrutura de beleza, de requinte, de luxo, né? Isso foi colocado no século XX, no século XX já, né? Em 1920, com a missão italiana. Então, quando o governador Marcelo Déda assumiu a restauração do Palácio, que foi uma restauração com recursos dele, né, próprios, recursos do governo do Estado, ele pediu realmente que se retomasse as origens de 1920, que são as origens mais bonitas, né, do Palácio. Então, você visualizar espaços aqui que tinha 16 camadas de tinta em cima da tinta original, né, você recuperar isso e chegar a essa pintura, eu diria que é realmente a obra-prima, né, a nível de cultura, né, do governo dele. Ele tem várias obras, né, no governo dele, mas a nível cultural eu acredito que a obra-prima dele foi recuperar o palácio da forma que ele recuperou e abrir o palácio para visitação pública. O objetivo final da Coordenação de Pesquisa e Educação consiste basicamente em promover um diálogo entre o museu e a sociedade. Então, para isso, a gente tem algumas estratégias, né, da construção de bases sólidas de informação, de conhecimento e ações culturais pedagógicas. Então, a gente trabalha sobre 2 eixos temáticos, 2 linhas de interesse. Uma é a memória social sergipana e outra é a história política de Sergipe. Então, são 2 eixos de atuação, lato sensu, onde a gente puxa algumas ações possíveis de fazer dentro desses eixos de atuação. Então, elaboramos alguns programas e alguns projetos inseridos nesses eixos de atuação. Por exemplo, a questão da multiculturalidade, né, ou Sergipe mestiço. A gente procura trabalhar diferentes focos de visão sobre a história de Sergipe, sobre o Sergipe contemporâneo, né, e isso se traduz, pode se traduzir em exposições de arte, de fotografia, em espetáculos musicais. Então a gente procura trabalhar com conceitos, né? Não com ações específicas, assim, né? Expor arte ou não. Vamos trabalhar o conceito que há por trás disso, né? O que nós queremos contar. Eu acho que mesmo as pessoas que estão envolvidas diretamente na construção dessa instituição de memória, que é muito recente, a gente não tem ainda a capacidade de perceber a importância e a dimensão que um museu no centro da cidade tem para Sergipe. Isso aqui é uma instituição em construção, em desenvolvimento. Então eu acho que essa importância ela vai surgir principalmente no momento que a sociedade se apropriar disso aqui como um espaço de serviço público, porque é um espaço público, né? Como interação e resgate. Exatamente. Então, para isso a gente produziu alguns projetos como o Música aqui no Palácio, né? O Cine Experiência, alguns projetos que nós não conseguimos implementar, como o Café Mais Temático, o Cinema Antique, enfim, tem vários projetos que a gente está buscando desenvolver para atrair as pessoas para que elas se apropriem desse espaço. Bem, a proposta do nosso café, inicialmente, e o que vem acontecendo, é que seja utilizado, seja dinamizado um espaço que antes não era utilizado. Ou seja, antes da reforma do Palácio, esse espaço aqui ele não tinha
um fluxo de pessoas, não tinha essa interação, e essa é a proposta do café. Reunir, congregar um acervo de autores sergipanos, ou seja, fomentar a leitura dos autores do nosso estado, aqui no café. Esse espaço funciona também como sala de leitura, Sim. mas você vende também as obras expostas ali. Isso. Na verdade, é uma livraria. Nós temos no museu uma biblioteca, que fica em outra dependência. E lá as pessoas têm acesso e tal à leitura. Aqui é uma livraria, o que não impede que, eventualmente, os clientes, eles folheiem os livros, leiam enquanto tomam um café, conversem, etc. E quais as atividades que o café promove aqui no museu? Bem, o café tem assim, tentado construir um momento musical que se chama Canções no Palácio. Como é que vai ser isso? Uma vez por mês, nós vamos trazer um artista sergipano para cantar e fazer um momento de, digamos assim, Interatividade. interatividade. Com a sociedade. Isso, exatamente. Fomentando isso, esse diálogo de artistas, cantores, compositores, escritores também intelectuais, também eventualmente fazemos lançamentos de livros. Então, quem tem interesse em lançar uma publicação ou em se apresentar, pode nos procurar, que a gente tem esse serviço. A gente tem esse serviço também, além dos serviços que o café utiliza e oferece aos seus clientes: almoço, café da manhã, happy hour, etc, etc.